O Xiaomi 15 Ultra promete ser o estado da arte no quesito câmeras. Todos os sensores são completos e todo o smartphone é desenhado em volta dessa função. A tela curva ajuda na pegada, a bateria é maior para você poder gravar mais e os acessórios são focados em câmera também. Ele realmente é o que a Xiaomi tem de melhor para entregar. Em um mundo de topos de linha que se repetem ano a ano, a Xiaomi finalmente está chegando num nível de refinamento que impressiona. E não tinha como eu não pegar esse smartphone aqui para fazer a análise mais completa que eu conseguisse. Por isso mesmo, passamos mais de 2 semanas debruçados no melhor celular que a Xiaomi tem para esse ano e eu tenho muito para te contar. Se você gostar, só dá para pegar um desse importando e tem links na descrição. Mas se você quiser economizar em qualquer outro item na internet, existe também o nosso grupo de ofertas, que está disponível tanto no Telegram quanto no WhatsApp. É só entrar em escolha.cc/grupo ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela para receber diariamente ofertas e cupons nesses dois locais. Se você preferir, tem o link também na descrição e agora, bora pra pauta! Em 2025, a Xiaomi escolheu manter o que já tinha dado certo no ano passado e em todos os anos anteriores e fez algumas leves alterações no design. A primeira delas é a seguinte: não tem mais versão em titânio do Xiaomi Ultra, tá? Até a finalização desse vídeo nós só temos o aparelho com o aro em metal. E esse aro, que até ano passado envolvia o telefone, abraçando a sua traseira, agora só faz uma pequena volta e fica em um limite que ainda dá para enxergar, mas sem parecer que faz parte da tampa do celular. O vidro ainda fica protegido, ainda temos uma ergonomia boa nele e a pegada firme do metal, porém sem prejudicar ou afetar ativamente a estética do telefone. Agora, a tampa de vidro ela ocupa toda a traseira dele e o efeito desse acabamento, além de absorver as manchas de dedos gordurosos, também deixou o celular diferente dos concorrentes. Por mais que seja um acabamento fosco, ele tem um aspecto meio poroso que absorve a luz e o deixa elegante, ao menos nesse modelo preto. A Xiaomi também lançou um branco e um de couro com 2 tons, que era o que eu queria ter comprado, mas o único que eu consegui foi esse daqui. E olha, na boa, por mais que na China exista a Vivo, que vai chegar aqui no Brasil com o nome Jove, ou a OnePlus, que fazem smartphones com design parecido, no Brasil nós não temos nenhuma outra marca fazendo um smartphone com esse tipo de design, com essas câmeras saltadas num círculo redondo na traseira. O legal então é que o Xiaomi 15 Ultra ele consegue seguir uma linha oposta de Samsung, Motorola e Apple aqui no Brasil. Esse módulo de câmeras gigante começou lá no Xiaomi 12 e foi se desenvolvendo com a chinesa e hoje nós temos uma área que ocupa 1/3 do celular e que está 6 milímetros mais elevado do que o resto do corpo do aparelho. É realmente grande, tanto na sua altura quanto no seu tamanho. Não satisfeita com tudo isso, a Xiaomi ainda colocou um anel vermelho, que destaca ainda mais o módulo e que deixa ele, pelo menos na minha opinião, mais bonito. Na área sem as câmeras, o 15 Ultra ele tem 9.4 milímetros de espessura. Nessa região mais alta ele bate 15.2. O problema é que se você se preocupa mais com o conforto do que com a estética, esse celular pode ser desconfortável na hora de carregar no bolso da calça masculina e praticamente impossível de fazer o mesmo em um bolso de roupa feminina. Ele não é tão pesado, já que o iPhone 16 Pro Max tem alguns gramas a mais do que ele. Porém, como é desbalanceado, fica muito forte a sensação de que ele pesa mais. E, só para fechar esse tópico, a Xiaomi tirou o sensor infravermelho e os microfones do topo e colocou dentro desse círculo gigante. Ele ainda vai funcionar na sua TV, só não vai te obrigar a usá-lo, a pegar nele como se ele fosse um controle remoto. Usando ele normalmente já vai ter acesso direto à TV. Agora, enquanto nós temos a sensação de que a lateral de metal ela abraça a parte de trás do celular, na frente nós temos uma sensação contrária, de que o vidro curvo da tela ela escorre pelas bordas, em todas as direções, o que é também um contraponto quando a gente compara esse celular com os outros concorrentes que estão usando telas bem retas e rentes com bordas de alumínio ou titânio. Essa não é a curvatura que nós estamos acostumados a ver desde o Galaxy S10 e que agora aparece na linha Edge da Motorola. Ela é mais suave e ajuda a dar mais conforto e ergonomia. Nem mesmo o Galaxy S24 Ultra, que era levemente arredondado, tinha bordas parecidas com esse. É engraçado. Esse Xiaomi 15 Ultra é realmente um aparelho único, na minha opinião, principalmente quando a gente olha pegada. A tela dele, por exemplo, tem 6.73 polegadas, mas é um dos aparelhos mais confortáveis que eu já utilizei, justamente por conta do encaixe bom na mão, tanto em pé como deitado, para fazer fotos, ou pelo menos para jogar ou assistir um vídeo.
você não sente nenhuma quina ou nenhuma ponta do celular incomodando depois de um tempo de uso. Essa não é a maior tela de um topo de linha que eu já usei, tá? Mas é uma das que tem a maior resolução, porque ele conta com 1440 por 3200 pixels. E isso traz uma densidade de 522 pixels por polegada, 24 a mais do que o Galaxy S25 Ultra e 62 a mais do que o iPhone 16 Pro Max, ambos com 6.9 polegadas em resolução até que parecida. De uma forma mais técnica e objetiva, essa tela AMOLED ela conta com taxa variável de 1 a até 120 Hz, chamada também de LTPO, vem com um brilho absurdo aí de 3200 nits e 3 protocolos diferentes de HDR, que é o Dolby Vision, o HDR10 Plus e o Vivid, sendo esse o último formato um padrão chinês que foi criado em 2021, mas que faz o mesmo do que os outros dois que citamos antes. Eu posso garantir que a experiência com essa tela é boa, inclusive fora de casa, com luz forte sobre o telefone. Ele faz praticamente tudo que seus concorrentes fazem e ele se mostrou ainda mais interessante por apostar em detalhes que não deixam ele com cara de chapa de metal, com recheio de metal com 2 chapas de vidro, sabe? E olha, quase que eu tô esquecendo, tá? Ele tem uma proteção chamada Xiaomi Shield Glass 2.0. Como a gente não testou o Xiaomi 14 Ultra, a gente não consegue saber se ele levou a melhor perante o Gorilla Glass Victus Plus ou Ceramic Shield da Apple, porque a gente precisa passar pelo menos aí uns meses ou um ano com ele, vendo se ele risca ou não. O que eu posso atestar é que nessas 2 semanas de uso, com ele no bolso e sem uma película na parte frontal, ele não arranhou. E falando em usar esse aparelho, olha, ele realmente é bem potente. Ele vem equipado com 12 GB de memória RAM, 256 de memória interna no modelo mais básico, tá? E depois nós temos 16 GB de RAM com 512 ou até mesmo 1 TB de armazenamento interno para as versões mais caras. Ele é meio ignorante aí quando o assunto é ficha técnica, porque é o celular mais completo da marca. Ele possui então o Snapdragon 8 Elite, movido pelo Android 15 e com a interface HyperOS 2.0. E esse celular então vai fazer qualquer coisa. Sério, eu não entendo porque a Xiaomi não coloca um modo DeX nesse celular, um modo desktop. Afinal, os tablets da empresa já estão começando a ter essa função. Com isso, ele seria tipo um micro PC portátil, dá pra emular, jogar, fazer tudo isso com esse celular que é o topo de linha da marca. Eu testei, aliás, vários jogos e aplicativos no dia a dia e o que eu posso dizer é o seguinte, ele traz o melhor hardware possível para um topo de linha de respeito e não tem aplicativo ou jogo na Play Store que consiga fazer ele engasgar, travar ou não funcionar. Mas rolou uma coisa que vale compartilhar com vocês. Na semana que ele chegou aqui, eu fui jogar o LoL Wild Rift e ele não estava liberando nem os 120 nem os 90 Hz nesse título. Mas depois de uns dias, o smartphone recebeu uma atualização de software, eu fiz e consegui colocar ele para rodar nessa taxa de quadros mais alta. E o mais engraçado é que depois o LoLzinho ficou marcando 125 frames, ficou acima dos 120. Ou seja, se ele não rodar alguma coisa no máximo possível, das duas uma. Ou ele tá com algum problema de otimização e a Xiaomi pode corrigir numa futura atualização, ou o próprio aplicativo ou o jogo precisa ser atualizado pelos desenvolvedores. E eu acho que eu nem preciso falar de como foi a minha experiência com o COD, com o Genshin Impact, com o Asphalt ou até mesmo com o mal otimizado Speedstorm. Sério, até nesse jogo que sempre dá problema esse celular rodou bem. Mas essa é uma experiência que eu já esperava, porque a gente tá falando de um topo de linha, e uma das coisas mais positivas do Xiaomi 15 Ultra pra mim é que ele não esquentou na minha mão mesmo nesses usos pesados. Pelo contrário, todo o tempo, o máximo que eu senti foi que ele ficou um pouco morno. Agora, quando eu fui rodar os testes de benchmark, daí sim ele esquentou, né? No AnTuTu, esse cara bateu 2.555.000 pontos, mas foi difícil fazer ele conseguir salvar o registro desse teste. Deu erro algumas vezes e eu nem sei dizer qual foi a razão, mas eu consegui seguir com ele depois dessa tal atualização que eu comentei antes. E o nosso 15 Ultra bateu 50.000 pontos a mais do que o Xiaomi do nanoreview.net. Superando até mesmo o nosso Galaxy S25 Ultra, que não bateu nem 2.3 milhões. Agora, onde eu achei que ele não foi muito bem é no Geekbench 6, com 2.863 pontos no single core e 8.469 no multicore. Aqui ele ficou atrás do smartphone da Samsung e também do iPhone 16 Pro Max. Já quando o assunto é o AI Tutu, que é o AnTuTu de inteligência artificial, o 15 Ultra passou perto do número do seu principal concorrente no mercado brasileiro, o S25 Ultra. Ou seja, ele marcou 1.927.000 pontos, cerca de 28.000 a menos
menos do que o celular da coreana. Eles estão bem próximos, mas podemos ver que mesmo fazendo um uso fluido e com um controle de temperatura aparentemente melhor do que o S25 Ultra, nos testes frios a Xiaomi tá ficando um pouquinho para trás em alguns momentos. Isso, para ser muito sincero com vocês, não importa nada, tá? Porque o telefone é muito poderoso e dá conta de qualquer tarefa que você o desafiar a fazer, incluindo os novos recursos de inteligência artificial que aqui funcionam tanto com a própria Xiaomi quanto através do Google e do Gemini. O próximo passo é falar de um assunto que me deixou empolgado e desanimado ao mesmo tempo. Na China, o Xiaomi 15 Ultra foi lançado com uma bateria de 6.000 mAh de capacidade. Porém, quando a chinesa apresentou seu carro-chefe para o mercado global, ele sofreu um corte e o mercado teve que se contentar com 5.420 mAh de capacidade. Não é péssimo, tá? Afinal, o máximo que um topo de linha consegue trazer ao mercado de forma oficial são 5.000 mAh ou até menos quando a gente fala de Samsung e Motorola, mas, né, a gente esperava 6.000. Na potência, no entanto, temos 90 watts de carregamento com fio e 80 sem fio. E se você puder comprar um carregador dessa capacidade, você vai ver como essa é uma experiência da qual não queremos voltar atrás. O Clayton testou com o carregador sem fio dele, de 50 watts, e em 30 minutos, de novo sem fio, ele já tinha 50% da carga. Imagina o modelo de 80 watts. Claro, depois que ele começa a esquentar, o celular desacelera bastante, mas ainda é de se impressionar. Com o cabo, a gente já sabe que ele é rápido, mas o sem fio é o que realmente impressiona. Aliás, carregando ele de forma cabeada, a recarga demorou 57 minutos e ele atingiu 65% nos primeiros 30 minutos, de novo desacelerando para atingir toda a sua capacidade. E o que importa é entender como que ele também descarrega. Então, nos jogos, mesmo não esquentando muito, os títulos que rodaram em 120 Hz claramente drenaram mais energia. Foi o caso do COD e do Wild Rift. O Call of Duty só faz uma coisa que eu não curto, que é obrigar o uso da resolução no médio com a taxa máxima de quadros. E mesmo não gostando, eu entendo, porque mesmo assim ele gastou 21% por hora, tá? Não é brincadeira isso não. Imagina se a gente fosse jogar o COD com tudo no máximo mais 120 Hz. Bem, nem com 8.000 mAh o celular ia dar conta de rodar um título por 5 horas sem parar. Já o LoL, ele foi ainda mais gastão e levou 24% da capacidade de energia com os gráficos mais altos e também com 120 Hz. No Genshin Impact, a surpresa maior foi ele se manter frio e gastar apenas 16%, ficando bem perto do Asphalt 9, que é o título que menos consome energia atualmente, dentre os que a gente costuma testar. Se olharmos para o fato dessa bateria ser um pouco maior do que a dos concorrentes, algo ali em torno de 8 a 10%, podemos dizer que a otimização da Xiaomi com o 15 Ultra não está das melhores. Mas quando comparamos com o Oppo Find X8 Pro, que tem um socket diferente, mas com uma bateria ainda maior, daí podemos ver que nos jogos ele consome mais. O Genshin Impact, por exemplo, drenou 19% por hora lá, e o Asphalt Legends levou 15%. Onde ele fica muito similar aos concorrentes é na gravação em 4K 60 frames por segundo, que levou 20% da bateria. Na navegação e YouTube, eu acredito que daria também para ter sido melhor, com o streaming de vídeos do Google gastando 11% e o Chrome e redes sociais levando 9% da bateria. E claro, eu preciso esclarecer que os jogos foram testados sempre com o modo de desempenho ativado, enquanto que os aplicativos que não demandam tanto processamento, daí sim a bateria ficou no modo normal. Então, ainda que ele esteja consumindo um pouco mais do que os concorrentes, tem como melhorar isso mudando o modo de uso da bateria e também reduzindo a taxa de atualização quando você for jogar para 60 Hz. É algo que eu particularmente faço quando estou utilizando o S25 Ultra para jogar, eu prefiro ter um pouco mais de bateria. Uma coisa só que eu achei uma pena é a Xiaomi não ter dado um jeito da inteligência artificial reconhecer quando eu começo a jogar e mudar os modos, ou quando eu estou só no YouTube e colocar direto na economia de energia. Seria muito bom porque otimiza o uso da bateria, o tempo do usuário e também é uma coisa bem legal para compartilhar com os amigos. Ou, vocês não sabem, meu celular já ajusta sozinho e economiza bateria. Ia ser bom. Outra coisa boa é se no celular do Xiaomi 15 Ultra já viesse direto o nosso grupo de ofertas, que está disponível lá em escolha.cc/grupo ou no QR Code que está aqui na tela. Lá, diariamente tem uma equipe dedicada que fica de olho nos melhores cupons e também nas melhores promoções da internet e manda para vocês, tá? Tem Telegram, tem WhatsApp, é super fácil de receber isso. Outra solução interessante para você economizar na internet é o nosso comparador Escolha Segura, que está disponível tanto no seu browser para computador quanto em aplicativo Android.
Com ele você pode comparar preços automaticamente, testar também cupons na hora que você já tiver no carrinho e ainda criar alertas para aqueles produtos que você sempre está de olho. Então dá uma olhada aqui embaixo na descrição, tem link para tudo isso. E agora vamos voltar para uma parte muito importante, aliás, é a parte mais importante desse celular, que são as suas câmeras. Pra você ter uma noção, essa parte é tão importante que até acessórios para transformar ele numa DSLR ele tem. Com certeza a gente vai trazer esse kit de acessórios em algum momento para mostrar para vocês, mas por enquanto eu quero falar só do smartphone, porque essas peças devem chegar depois pra gente. Sua lente principal tem 50 megapixels, só que tem um grande diferencial aqui, ela tem nada menos do que 1 polegada de tamanho. Ele tem também uma abertura de diafragma de 1.6 e o tamanho dos pixels é de 1.6 microns, é um tamanho bom. Essa câmera ainda consegue aplicar zoom digital nesse sensor aí de 28, 35 e 46 milímetros, além dos 23 que estão disponíveis nela. Então lá na câmera vai aparecer uma vez, 1.2 vezes, 1.5 vezes e 2 vezes na hora que você for tirar sua foto, mas sempre utilizando essa câmera principal. Porém, não é apenas isso que chama a atenção na lente principal do 15 Ultra, mas a forma como ele aplica um desfoque natural, um pouco mais próximo do que as câmeras grandes fazem, até mesmo quando você vai filmar uma pessoa, um objeto, e daí você já vê que o fundo tá mais borrado do que o normal. Claro, ele tem um modo retrato e um modo filme que fazem isso de forma artificial, com um desfoque mais controlado ou mais forte, mas essa câmera aqui, naturalmente, ela já tem um pouco dessa distorção, um pouco desse desfoque. Não é só isso que faz eu gostar muito desse sensor, mas já ajuda bastante, tá? O tratamento da Leica nesse conjunto deixa tudo mais interessante, como o bom uso das sombras, das altas luzes e até mesmo a escolha das cores. Então, tanto em uma vez ou até em 2 vezes, não tem como dizer que a Xiaomi erra nas suas cores, no tom ou no balanço de branco. Isso daí é coisa de intermediário, tá? Aqui no topo de linha ela tá fazendo super bem. Depois nós temos um sensor de 3 vezes de zoom que também tem 50 megapixels e isso vai se repetir nas outras lentes, tá? O que muda é que esse sensor de 3 vezes ele tem 0.4 polegadas e uma abertura de f1.8, ou seja, ele entra menos luz e seus pixels são menores. Não quer dizer que esse sensor seja ruim, ele até é bom para um sensor de zoom, só não é o foco desse conjunto, e o resultado dessa lente é muito parecido com o zoom digital de 2 vezes. O que eu percebi aqui que é legal é que eu posso fazer fotos com a resolução máxima do sensor, caso eu queira, porém o uso mais interessante é pro modo retrato. Para mim, assim, vai tirar uma foto, o modo retrato é com a câmera de 3 vezes, fica bem interessante. O ajuste de cor, a qualidade, tá tudo muito parecido com o que eu comentei no sensor principal. Nesse ponto, assim, de conseguir configurar tudo junto, a Xiaomi tá avançando bastante. Cor, contraste, balanço de branco, tudo tá muito completo nessa câmera de 3 vezes. De novo, finalmente a gente vê eles conseguindo equalizar tudo. Vale também comentar que você pode trocar entre o modo vibrante e o autêntico entre esses filtros da Leica, mas no geral nós sempre vamos ter resultados excelentes. A ultra angular também é de 50 megapixels e só podemos trazer elogios para ela. Ela possui uma abertura de campo de 115 graus, enquanto que a maioria dos concorrentes fica ali entre 118, 120, tem uns que acho que até 123. Mesmo então que seu diafragma seja mais fechado, dentre essas que eu já citei, deu para ver que a Xiaomi soube equilibrar o hardware e o software, para que nós usuários pudéssemos só tirar o celular do bolso e sair fotografando ou filmando. Os pixels dessa lente são menores, tá? 0.64 micrômetros, mas na união de 2x2, como é conhecido aquele quad pixel, as fotos em 12 megapixels sempre ficam muito boas, não importando muito as condições de luz. Claro que em ambientes controlados e com boa iluminação ela vai muito melhor, mas eu não tive problema nem em ambientes mais escuros. Só que o grande destaque da Xiaomi ficou para o sensor de 200 megapixels, que não é o principal, é o zoom periscópico de 4.3 vezes, que daí pode chegar a até 120 vezes de aproximação digital. E assim, ó, como essa lente principal muda sua distância focal, essa também aqui simula 200 e 400 milímetros, ou seja, 8.6 ou 17.2 vezes de zoom digital sem perder qualidade. Esse é o grande diferencial, tá? Então, enquanto outras marcas dizem chegar até 10 sem perder qualidade, eles vão chegar até 17.2. Eu também gostei das fotos com 30 vezes, que apesar de perderem um pouco de qualidade, tem a função de modo AI que dão um grau na imagem e que ajudam com esses detalhes. Eu também fiz uma foto com 100 vezes de zoom e deu para enxergar dentro da guarita do condomínio, enquanto que a visão natural eu só vi
via tudo escuro por lá. Infelizmente, esses dias em São Paulo eles estão bastante nublados à noite, por isso não rolou nenhum comparativo de fotos da Lua entre ele e o Galaxy S25 Ultra, mas esse conjunto é muito bom. Ele também tem bastante qualidade para quem quer gravar vídeos, podendo chegar até a resolução de 8K. Mesmo que você renderize em 4K ou que sua TV ou até mesmo seu celular não tenha resolução para toda essa qualidade, a vantagem do 8K também é em conseguir editar e aplicar zoom digital e manter em 4K, o que é uma coisa muito oportuna quando você está longe do objeto, já usou todos os recursos ótimos possíveis e não quer ter que cortar a imagem durante a gravação para não perder informações. Dá também para você gravar uma entrevista com duas pessoas em 8K e cortar cada uma delas em 4K na pós-edição. Ele tem também o modo de super estabilização que, assim como o iPhone, reduz a qualidade do vídeo para 2.8K, fazendo um crop. Mas isso daí é para garantir que as imagens fiquem estabilizadas de verdade, o software depois vai regulando elas. Ele também traz alguns outros modos muito bons para quem é criativo e ama produzir coisas diferentes. Tem, por exemplo, o modo filme, que borra o fundo, o super macro, que aplica um zoom na foto e ainda consegue fazer uma aproximação surreal no objeto para mostrar os seus detalhes sem atrapalhar cor, brilho, contraste ou qualquer outra coisa. A sombra é um dos principais problemas de celulares que tem câmeras macro ruim, e por aqui ele conseguiu dar a volta e fazer isso muito bem. Ele também tem fotos na macro convencional, mas nem se compara com a qualidade do super. Tem também a câmera frontal que, infelizmente, não tem a mesma qualidade do conjunto traseiro. Tudo bem, ela traz vídeos com gravação em 4K que eu tô mostrando agora pra vocês, e isso é uma mudança muito bem-vinda desde o ano passado. Ela tem mais qualidade, mais equilíbrio no tom de pele, nas texturas, mas fica bem nítido o quanto esse sensor tá distante do resto do conjunto. O que eu não consigo entender é por que a Xiaomi insiste em manter a resolução máxima das fotos no sensor frontal e não aplicar a combinação de pixels, como é na lente traseira. Seria muito melhor nós termos uma foto de 12 megapixels com melhor definição do que os 32 que estão sendo entregues por ela, mas sem algumas dessas características que fazem as principais serem tão boas. A única coisa que incomoda é que eles gastaram muito dinheiro nas câmeras traseiras e dava para ter uma frontal melhor. Ela, no entanto, tá ficando para trás, tanto de Samsung quanto da Apple. É engraçado que essa câmera, no dia a dia ela até funciona, mas o problema é quando nós temos o modo noturno ativado. A Xiaomi melhorou muito nesse ponto, ele era super problemático, mas ainda assim não traz resultados interessantes. Isso é uma pena, mas me faz entender as razões desse celular aqui estar em 13º lugar lá no DxOMark, mesmo sendo um dos melhores smartphones no quesito câmera que eu testei. As câmeras desse celular são ótimas e o pós-processamento da Leica vai fazer com que quem é fotógrafo e gosta desses filtros dela, de como essa câmera aparece, aproveitem mais o tempo com esse celular. Nenhuma outra marca tem esse tipo de pós-processamento. Você até pode fazer algo do tipo utilizando os filtros da Samsung e da Apple, mas ligar o celular e botar para ele funcionar só por aqui. Além disso, você tem opções de 0.6 até 17.6 vezes sem utilizar nenhum zoom digital, então é uma câmera bastante completa. A frontal, no entanto, fica mais baixa e tem um outro problema. Esse celular não está disponível à venda aqui no Brasil. A Xiaomi já confirmou também que ele não deve aparecer por aqui, assim como toda a linha Xiaomi 14 e os outros topos de linha anteriores, que fazem parte dos produtos de melhor qualidade da empresa. Apenas X7, F7 da Poco ou até mesmo modelos mais baratos que devem chegar oficialmente. Com isso, eu não quero me apegar ao preço, tá? Mas eu preciso analisar algumas coisas. Eu acho que esse celular já começou a virar uma opção muito interessante para quem quer sair do óbvio aqui no mercado de smartphones do Brasil. O processamento tá impressionante, o poder de fogo dele é bom, não tá esquentando, tá vindo com carregador, tá muito mais equilibrado do que já foi antes e as câmeras não ficam devendo. Até a frontal que a gente reclama, agora tem gravação em 4K. O problema realmente é a disponibilidade desse modelo e com isso o preço dele também fica mais caro. É muito mais fácil achar um Galaxy S25 Ultra aqui em promoção ou até mesmo, sei lá, parcelar pelo Itaú um iPhone 16 Pro Max. Eu acho que finalmente a Xiaomi tá num caminho muito bom nos seus topos de linha. Adorei testar esse celular, tenho que admitir pra vocês. Acho que pra quem gosta de fotografia, até mais do que vídeo, ele é um celular muito completo, mas eu quero saber, com quem eu devo comparar esse cara aqui? iPhone 16 Pro Max ou Galaxy S25 Ultra? Comenta aqui embaixo e claro, para ver esse comparativo não esquece de se inscrever por aqui. Então é isso, meus amigos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!